Sabia que 60% dos homens lava suas partes íntimas de maneira errada? E é exatamente por isso que a sua peça fica fedida. Mas calma que eu vou te ajudar mostrando que funciona. Para lavar seu meninão, a minha recomendação são os produtos da Intiman. Tem sabonete íntimo, perfume íntimo, serum clareador e esfoliante. Todos eles urologicamente e dermatologicamente testados. Use o cupom Edson Castro no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Fala Edson, tudo bom? Aqui é o Fagner da Force. Aproveitando que você falou que tá nessa vibe aí de conversar com os políticos, né, e tudo mais nas entrevistas aí, nos podcasts. Pô, você é um cara que tem uma didática bacana aí pra falar com as pessoas. Tenta convencer os nossos políticos aí a olhar um pouquinho mais pra mobilidade urbana também. A gente perde muito tempo no trânsito, é dinheiro que a gente gasta, né, não é só a questão do estresse, né, mas principalmente estresse, mas acaba perdendo muito dinheiro e qualidade de vida para as pessoas, não olhando para pautas de mobilidade urbana. Então, conto com vocês, sei que você é um cara bom aí para conseguir ajudar a gente aí a conseguir conquistar cada vez mais espaço aí para micromobilidade, por exemplo, aí nas grandes cidades. Cara, o Fagner mandou esse superchat aqui e eu tava com esse vídeo separado que eu acho brabíssimo e que eu não me conformo. Não é possível que só eu me incomode tanto com isso. Eu acho um absurdo a gente naturalizar em, sei lá, lugares urbanos não andar. Eu não ando em São Paulo. Que eu fui assaltada na frente da minha casa. Então eu tenho um trauma muito absurdo. Se eu vejo uma moto na rua, eu congelo. É muito estranho. E eu já tentei tratar isso em terapia, é caso sério. Então, assim, primeira coisa, violência é terrível. Segunda coisa é Uber e carro pra todos os cantos. E, gente, não é possível que a gente naturalizou não andar um passo. Sou eu que não me conformo com isso. Antes, eu nem achava que isso era um problema. Aí, quando eu fui morar fora, eu voltei e eu não consigo me acostumar. Eu não consigo. Gente, não é possível. Cara, então isso é bizarro, assim, né? O Fagner, pra quem mandou o áudio, pra quem não conhece, ele é o dono da E-Force, que é brabíssima aqui, tá? Então os caras têm vários veículos elétricos, um mais foda que o outro. Então tem patinete, tem os monociclos. Cara, os monociclos são iradaços. Um dia quero ver se eu aprendo a andar com um desses daqui também, muito foda. Eu tenho tem as motinhas elétricas, tem as bikes elétricas também. Eu tenho uma V8, que é uma baita de uma bike. Então eu tenho uma dessas daqui, ó, que é uma baita de uma bike, tá? Sinistraça. Pô, atende demais as minhas necessidades. Pô, recomendo demais aqui, mas tem outros modelos de vários tipos. E acho que é um jeito como a gente pensa muito pouco em mobilidade além de carro. A gente tem carro, um pouco de transporte público, pouquíssimo de transporte público e já era, mano. E a gente fala muito pouco sobre outros modais, né? A gente fala muito pouco do tipo, pô, tá, tem percursos que não deveria fazer sentido. Pô, pra mim, assim, tem percursos que não deveria fazer sentido eu ir de carro. Porque é só trânsito, é só poluição, é só uma pessoa a mais. Então, um exemplo, eu tô com a bicicleta elétrica e eu faço um percurso de 4 km até o meu jiu-jitsu e depois eu faço 4 km de volta. Pô, é uma bike elétrica, eu vou ali a 32 km por hora, chego em papo de 15 minutos lá, né? Na verdade, 15 minutinhos eu tô lá, tranquilaço, paro minha bikezinha na frente do Gil, resolvo os bagulho que tenho que resolver, depois vou embora e vida que segue. Tá ótimo. E não gasto gasolina, então é um gasto a menos pra mim. E é um percurso que é, tipo, tranquilo. Eu gostaria de fazer esse percurso a pé. E algumas vezes eu já fui a pé pro meu jiu-jitsu. Só que qual que é o problema? Mesmo sendo uma distância curta, pô, 3 km pra ir, 3 pra voltar, uma distância relativamente curta. Qual que é o problema? Irmão, é um monte de subida e descida. Que é ruim. E vários lugares onde eu sinto zero sensação de segurança. Lugares que eu falo assim, cara, essa roda aqui muito fácil de ser assaltado, isso aqui é muito perigoso, aqui é ruim. Então eu falo assim, pô, não sei o quanto seguro que eu seria. E assim, e coisas que, por exemplo, quando eu morei e fiz intercâmbio, inclusive fiz um podcast muito bom só sobre intercâmbio, procurem aí. É um vídeo que tá aqui novo no canal até, chama... Deixa eu ver o nome dele. Chama elas que elas vêm. Chama o incrível intercâmbio, tudo que você precisa saber em menos de 1 hora, tá? Então assim, eu no meu intercâmbio, um monte de coisa eu fazia a pé. Quando eu morava em Londres,
várias coisas que eu fazia, eu ia a pé. Então, por exemplo, eu tinha um lugar da onde saíam os ônibus, que iam pro meu trabalho. Um monte de gente pegava um ônibus pra ir pra essa central. Só que essa central ficava, sei lá, tipo, papo de 15 minutinhos andando. Pô, eu ia andando, um monte de vezes eu ia andando. Nossa, e é uma paz andando. Às vezes eu voltava a pé, pô, andando pelo porto, que era uma paz, uma tranquilidade. E às vezes eu ia pra minha escola, que tinha um parque no caminho. Pô, mano, eu ia andando, era um tesão ir andando. Né? Um tesão ir andando pra minha escola a pé. Super seguro, super tranquilo. Vendo, tipo, o pessoal jogando bola, vendo o povo correndo, vendo a vida acontecendo na cidade. Então era muito, muito comum eu fazer percursos de 2 a 3 quilômetros a pé, que eu não precisava lotar um ônibus, lotar um transporte público, pegar um metrô, gastar dinheiro. Então, assim, viajei pra Londres no meio do ano passado e é incrível quão caminhável são os bairros. Pô, Paris é caminhávelzíssimo, velho. Paris é muito caminhável. É muito caminhável. Pô, Paris é muito caminhável. Nova York é muito caminhável. Nossa, mas Nova York é loucura. Nova York você pode fazer quase tudo a pé. Só que outras cidades nos Estados Unidos não são iguais, né? Eu tentei fazer isso em Chicago. Pô, Chicago é loucura. Eu tentei ir do estádio do Bulls pro centro de Chicago. Minha Nossa Senhora, eu tive que pegar uma bike. E assim, passei por umas bocadas lá que eu falei, caralho, isso aqui é muito feito pra você vir de carro, né? Não foi feito pra você fazer do jeito... Não façam isso que eu fiz, né? Que foi ir de bike do estádio do Bulls até o centro da cidade. Então, assim, faz muita falta essa coisa da cidade ela ser habitável, velho. Então, às vezes, você, por exemplo, poder andar de bike. As cidades aqui, elas são muito feitas... Orlando é asqueroso, né? A gente importou o pior modelo de cidade no mundo que é dos Estados Unidos, né? São Paulo, a Barra no Rio de Janeiro é asquerosa. A Barra é nojenta. A Barra foi feita pra você ir de carro, não foi feita pra você ir de transporte público. A Barra não foi feita pra você andar a pé. A Barra não foi feita pra você poder ir da Zona Sul, do centro pra Barra. Não, é impossível, assim, é tenebroso o caminho da Barra pro centro do Rio de Janeiro. Imagina pra quem tá na Zona Norte, imagina pra quem tá lá do outro lado, imagina quem tá em Niterói. Então, assim, falta muito essa parada de você poder transformar as coisas, as cidades, elas sendo habitáveis. Porque, assim, quanto mais andável uma cidade essas pessoas falam, o comércio de rua tá morrendo, as coisas estão acabando, não sei o que lá. Mas é porque não tem pessoas na rua. Então me explica, vamos lá, você que é dono de um comércio de rua. Então, assim, me explica, como que você quer que seu comércio prospere se as pessoas não estão na rua? Como é que as pessoas vão? Não, Brooklyn eu achei bem caminhável até. Bem caminhável Brooklyn. Não sei como é que é o resto de Nova York. Mas assim, Queens eu sei que é bem caminhável. Então tem coisas que são caminháveis. Mas assim, me explica, como é que você quer que seu negócio de rua ele prospere se o lugar ele não é caminhável? Se não tem pessoas andando na rua. Eu preciso que meu negócio... Eu quero abrir meu negócio físico, eu quero meu negócio venda. Tá. Mas não tem gente na rua. Tu não cobra a política de pôr pessoas na rua. Porque a rua ela precisa ser segura. Também precisa ser segura, isso é um ponto. Mas além de segura, a rua precisa ser habitável. Precisa ter gente na rua. Precisa ter pessoas andando na rua. Eu vou dar um exemplo pra vocês que eu quero falar já, que foi o que aconteceu com o Copan no centro de São Paulo. Está acontecendo uma revolução num canto de São Paulo. Eu fui ali na Galeria Metrópolis, esse final de semana, conhecer a Galeria Metrópolis. Galeria Metrópolis lotadaça. Um monte de gente lá. Um monte de comércio abrindo. O lugar que antes era vazio. Tinha só umas coisinhas super informais, tal. Lotado. Lotado, cheio de gente. Um monte de coisa acontecendo. Por quê? Porque o Copan tá passando por uma mudança. O policiamento tá melhorando na região. As pessoas que estão no lugar, elas começam a explorar um pouco dos lugares diferentes. E quando tem gente na rua, tem demanda. Quando tem gente passando, tem demanda. Você abre uma loja, a loja prospera. O comércio prospera. Se não tem assalto, as pessoas vão mais pra rua, se sentem mais seguras, né? Quanto mais gente na rua também, às vezes, essa sensação de insegurança diminui. Então você começa a ter um lugar que é mais habitável, justamente por quê? Por todas aquelas outras políticas que estão acontecendo ali na região. Só que assim, você colocar as pessoas num carro e falar, saia do seu condomínio, vá para o seu trabalho, saia do seu trabalho, vá para sua casa, você mata comércio local, pô. Não tem como. E mata uma série de outras coisas, de aparelhos públicos, de lugar que você habita,
de lugares que as pessoas frequentam. Então, assim, precisa ter essa política que coloca as pessoas de outros jeitos de se locomover pela cidade, porque você melhora o trânsito, você melhora a qualidade do ar, você melhora o transporte. Então, pô, o cara que tá indo de patinete elétrico, o cara que tá indo de bike elétrica, é menos uma pessoa na rua. Eu vou com minha bikezinha pro meu Gil, né? Fazer pro meu Gil, eu vou pra ciclovia. Eu não atrapalho o trânsito, eu não causo, não sou um carro a mais, eu não sou um carro a mais te atrapalhando, eu não sou um carro a mais na sua frente, parando, impedindo você, te fechando. Não, eu sou uma bikezinha ali elétrica, vindo ali, ó. E que, mano, que você pode fluir. E, aliás, por que as pessoas optam tanto por moto aqui em São Paulo? Porque é o jeito de você poder fluir. Só que eu acho que falta essa necessidade, assim, a gente não fala sobre isso, né? Por que eu prego tanto pelo fim do home office? Ah, é porque eu sou um comunista? Mano, longe disso. Bem longe disso. O maior ganho do fim do home office é um ganho capitalista. Sabe por quê? Quanto menos tem trabalho presencial, quanto menos pessoas trabalhando presencialmente num rolê, sabe o que acontece? As pessoas ficam no bairro delas. Quanto mais no bairro delas as pessoas estão, mais o comércio local ele começa a prosperar, mais o comércio local começa a aquecer, mais pessoas começam a frequentar aquele lugar. Vide a pandemia. A pandemia tem muita hamburgueria, muito restaurante que ele aconteceu por conta da pandemia. Porque quando a pandemia estourou, o cara começou a ter uma demanda dentro do bairro dele e ele pôde ir lá investir mais dinheiro no negocinho dele, vendeu mais, as pessoas conheceram, pessoas que antes nem passavam por lá, porque comiam todo mundo na Faria Lima, comiam tudo ali em Pinheiros. O cara começa a ir na academia, em vez de ir na academia na Faria Lima, ele começa a frequentar a academia no bairro dele, começa a frequentar a pracinha dele. Então, assim, essa coisa de você começar a entender por onde fluem as pessoas e como fluem as pessoas, ela enriquece as regiões, ela enriquece as pessoas. E é uma questão de política pública muito louca e que a gente não olha. Porque aí sim a gente é utilitarista, né? Tipo assim, preciso chegar no meu trabalho, preciso voltar pra minha casa e acabou. Só que tem todo um meio desse caminho que a gente não pensa. O que eu tenho nesse meio? Qual que é a jornada que esse cara tem no meio? O que acontece? Quais são as relações com esse meio? Quanto que ele afeta? Então, assim, o quanto que a gente precisaria, tipo assim, a gente precisaria ter modalidades diferentes. Por exemplo, eu tava indo de carro pro meu jiu-jitsu. Isso me incomodava. Muito. Ao mesmo passo, como tem muita subida e descida, às vezes de bike era meio merda e infelizmente, meu jiu-jitsu não tem lugar pra eu guardar minha bike direito. Né? Tava bem ruim. E aí, eu comecei a entender que, pô, com a motinha, pelo menos, tem um lugar mais legalzinho pra eu parar, ela já tem um pouco mais de segurança de eu saber que não vão levar minha motinha. Uma coisa funciona, 3, 4 quilômetros, não gasto gasolina, não tô gastando gasolina, não preciso me preocupar com onde parar o carro. Pô, isso trouxe uma qualidade de vida gigantesca. Fazendo, cara, por entender que, pô, um modal de 2, 3 quilômetros, né, de 3, 4 quilômetros, não pode ser um carro. Um modal de 14, 20 quilômetros, beleza, é um carro, é uma moto. Pô, uma distância de 1, 2 quilômetros, a gente precisaria pensar em andar a pé. Pô, precisava ter isso. Óbvio, vou ter regiões mais andáveis e regiões menos andáveis, mas, pô, é um absurdo a gente falar que, pô, a gente não anda. A gente não anda em São Paulo. Eu falo muito isso pra minha esposa. Cara, tem lugares em São Paulo onde as pessoas não andam, tio. Não andam. Isso é bizarro. Tu consegue entender isso? Como isso é louco? Eu falo assim, às vezes eu tô andando com ela e aí a gente vê, tipo assim, tirando, sei lá, a região da Paulista, tem regiões que você passa de carro, não tem ninguém, mano. Tem ninguém na rua. Você passa na Consolação, não tem ninguém na rua. Você passa, às vezes, ali algumas avenidas, Rebouças, Avenida Brasil. Pô, Avenida Brasil em São Paulo é um deserto, mano. É um deserto. De dia, às vezes, não tem ninguém lá. Você fala, mano, como é que não tem ninguém aqui? O Ibirapuera, as regiões de Ibirapuera, às vezes você vê as pessoas só entrando, indo e voltando de carro pros lugares. Tem uma área puta arborizada, gostosa, que era pra ser, mano, um Notting Hill brasileiro. Sabe? O Ibirapuera era pra ser que nem ali a região do Upper East End de Nova York. Pô, você vai ali no Central Park, em Nova York? Cara, assim, pô, sem sacanagem. Pô, vai parecer o bagulho elitista, mas sem sacanagem, assim, é um bagulho que você fica chocado. Mano, você vai lá no Central Park, ali perto da casa onde o John Lennon morreu, tal, tu começa a andar, mano, tu começa a ver uns milionários andando na rua. Uns caras tipo ricaço andando na rua.
Aí tu passa numas lojas, assim, uns cafés que é proibitivo comer assim. Você fala, não, isso aqui não é feito pra mim, não. Isso aqui é muito caro. Aí agora tu vai pro Ibirapuera, em São Paulo, que é um puta lugar que até tem umas calçadas largas, às vezes, e tem bastante árvore, e tem uns lugares bonitos, e uns lugares gostosos. Não tem ninguém andando a pé. E você fala assim, pô, mas tá na região do parque. Óbvio que tem um cantinho ali que o pessoal entra de bike, volta, o pessoal que corre na rua, volta. Mas assim, tu olha na região ali, as pessoas não vão, tipo, não tão, tipo, gente andando, populando a rua, cheio e tal. E assim, o que a mina falou ali é real. Pô, Berrini, loucura. Outro dia eu passei com minha mina na JK, depois pegamos a Berrini ali num domingo. Mano, um deserto, assim, parecia que você tava no Extermínio 1, 28 Days Later. Nada. Dá pra começar o... Hello! Is anybody there? Não tinha uma viva alma. E você fala, caralho, e aqui o imóvel é caro. Como é que uma pessoa... E assim, você olha assim, o maluco mora... Paga um metro quadrado caro pra cacete de São Paulo. Mas ele não anda. E aí é valet nos lugares, é restaurante, é estacionamento. Você fala, porra. E a questão da insegurança, isso é muito grande, né? Insegurança. Aí a gente pode falar da impunidade, a gente pode falar das leis que são super... beneficiam o vagabundo que rouba no dia seguinte tá na solta. A gente pode falar de tudo isso. Mas assim, eu ficava louco, assim, né? Eu cheguei a namorar uma garota que morava no Campo Belo. E assim, e tu olha algumas distâncias assim, e você fala tipo assim, pô, Campo Belo, por exemplo, pra Moema, não é longe. Pô, não é longe. E assim, e não é geograficamente desafiador você ir do Campo Belo pra Moema. Pô, é relativamente perto. Meu irmão, eu quase fui roubado umas 2 vezes, tentando andar. Sabe? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Eu olhei e falei assim, caralho, mano, é uma distância curta, é perto, tecnicamente deveria ser aceitável. Você olha assim, pô, eu tô no Campo Belo, vou almoçar em Moema, deveria ser, tipo, tranquilaço. De novo, calçadas largas, ruas arborizadas, um assalto. Uma sensação de insegurança gigantesca. Aí você fala, como é que pode? E é 1 metro quadrado caríssimo, porra. Isso pra mim é inconcebível, assim, como a gente foi largado, né? É como o poder público largou a gente e aí depois não entende, porque as pessoas não acreditam mais no poder público, papapá. Papo de dodói, pô. Isso daí me revolta. E se você acabou de assistir, é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e assistir o vídeo aqui do lado. Valeu!